Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgiano geral. Senhores, esse aqui é o nosso, o seu, o meu, o nosso congresso semanal de cirurgia. Diegão, maluco, careca, louco, que fica fazendo gestos enquanto eu tô tentando fazer a apresentação, porque ele tenta me imitar quando eu não tô presente. É isso aí, mas ele não consegue. Como é que tá, Diegão, Flugão, como é que vocês estão? Vai lá, Flug, com a sua animação contagiante. Fala aí. Não, eu tô bem. Eu fiz uma faxina em casa, porque eu tô sozinho, né? As crianças foram para Goiânia e o Diego vem aqui amanhã, né, para fazer uma reunião da empresa. Então eu tive que dar uma faxinada. E aí eu tomei um energético, um pré-treino para fazer a faxina. Eu descobri que, cara, o problema da faxina é você pegar o celular para ver alguma coisa, porque aí você senta, cara, você não termina a faxina, né? E aí eu Não joguei um monte pode. de coisa fora. Sabe o que eu descobri, cara? Eu já joguei fora, né, porque não usa. Um CD antigos que eu tinha na adolescência, cara. Eu tinha um CD do Racionais MC, cara. Já Que viu esse? Meu legal, cara. Deus! Eu tinha, cara. Aquela capa Cap- preta escrito Racionais no meio? Capítulo 4, versículo 3, é a minha música preferida, cara. É uma história legal, como o cara vence a Ah, é Diário de diversidade. um Detento, não é? Do Diário de Dentento era mais famosa, mas esse capítulo 4, versículo 3 é a que eu mais gostava. Fez parte da minha adolescência, cara. Uma adolescência rebelde. Puta, quem não teve essa fase, né? A única Ah, coisa, rebelde, o Flug, adolescente rebelde. Ah, pelo amor de Deus, Ah, eu Flug. tinha, cara. Zona a única Sul, coisa que São tá, Ô, Paulo. a única coisa que o tá, máximo da rebeldia do Flug, cantar Racionais. é. A única coisa que tá estranha nisso é que a adolescência do Flug na minha cabeça era tipo Titanic, coisa assim, né? Não Primeira Guerra Mundial, não CD, né? Racionais é muito depois, né? É muito depois, porque é isso. Deve ser a primeira formação da banda. Isso aí em 97, 96, por aí, cara. Massa. Ah, E bom você, demais. Diegão? Hoje teve na escola uma simulação muito legal, porque a gente queria testar alguns fluxos, né? Entre eles o fluxo de levar o paciente para tomografia, porque estava dando uma enroscada, e o fluxo de velocidade de realizar a tomografia, né? De aquisição de imagem. E aí a gente fez uma simulação in situ hoje, entre a cirurgia e a medicina de emergência. Então a gente fechou a cross por 2 horas, fechou a porta por 2 horas, né? Da 1 às 3 da tarde. Aí separamos os materiais, os bonecos e tal. E aí a gente avisou o centro cirúrgico, avisou a sala de emergência tomo que seria uma simulação, né? Aí tem todas as mensagens de WhatsApp já programadas, né? Tipo, com aqueles triângulos amarelos com a exclamação, isto é uma simulação. Aí vem a mensagem que a gente queria mandar, isto é uma Uhum. simulação. E aí eram 2 traumas, que aconteceu na Bandeirantes, uma colisão auto versus caminhão, em que os passageiros ficaram prensados no veículo, né? Foram estricados. E aí um chegava com um trauma abdominal contuso, um trauma de pelve grave, que ia direto para o centro cirúrgico. Então a gente testou o fluxo de pedir sala, liberar o anestesista e subir o paciente. E o outro era um TCE com um trauma abdominal contuso também, torácico, que ele tinha que ir para tomo. Então o pessoal fez o atendimento inicial, entubou, pegou acesso, tudo bonitinho. E aí foi para tomo e a gente testou o tempo de aquisição da imagem com o protocolo split bolus, né? Acho que a gente chegou a comentar em alguma aula da CDB isso daí. A ideia do split bolus é assim, como que geralmente a tomo de trauma é feita, né? Se você não tiver protocolo nenhum, ela é desenhada para o trauma estável. Então faz uma aquisição sem contraste, faz uma aquisição, injeta o contraste, aí faz fase arterial, espera alguns minutos, fase portal, espera 7 minutos, fase tardia. Então o paciente fica ali na tomo pelo menos uns 10 minutos. O problema é que quando a gente vai tomografar um instável, não dá tempo, né, de esperar tudo isso. Então tem uma técnica tomográfica de injeção de contraste que chama split, de dividir e bolos, né? Então a equipe programa a máquina ou faz na mão, a enfermagem, dependendo, ela injeta um pouco de contraste, espera 2 minutos, injeta de novo. Isso enquanto está preparando a tomografia. Quando corta o paciente na tomo, ele está tendo aquele primeiro contraste na fase portal e o que acabou de colocar na fase arterial. Então a tomo fica toda iluminada, né? A cava fica branca, a horta fica branca, a fígado, o coração. É uma tomo que chama atenção a primeira vez que você vê. Você fala, uma coisa esquisita aqui, né? Tá muito branco. É porque você está pegando as duas fases simultaneamente. E aí a gente conseguiu fazer tudo em 5 minutos, cara. Que foi um tempo recorde pra gente, né? Aquisição em 5 minutos de tomo.
É bem rápido. E hoje foi essa simulação, então foi muito legal. E teve depois um hot debriefing, né? Não sei se o pessoal conhece, né? Tem 2 tipos de debriefing, né? 3, vai. O quente e o frio. Tem gente que fala que tem o terceiro, que é o morno, né? Então, o debrief quente é aquele que você faz imediatamente assim que acaba o atendimento, a simulação, o procedimento. Mas quando tem alguma coisa que pegou pesado, não vale a pena você fazer, porque o pessoal está muito ansioso. Então você fala, ó, cada um pensa um pouquinho, amanhã nós fazemos o debriefing. Aí esse é o cold, né? O debrief frio. Nós fizemos um hot ali, então acabou a simulação. Fizemos um warm, porque acabou a simulação, aí a gente teve que resolver uns problemas rápidos lá do pronto-socorro, reabrir a cross, reabrir a sala de trauma, e aí nós fizemos um hot. Foi bem legal, apontamos várias falhas. Por exemplo, uma galera esqueceu de colocar máscara para atender. Abandonaram o grupo do WhatsApp que fecha a alça no final, né? A gente, ó, chegou um trauma, não sei o que, ninguém falou o que aconteceu com ele, se foi para toma, então ficou em aberto. Nós vimos que a gente trabalha com 2 líderes, né? Não sei se vocês costumam fazer assim, a gente trabalha com o líder e com o co-líder. Então, o líder é o líder do paciente, então ele conversa com quem está atendendo. O co-líder é aquele que fica fora do paciente, ele conversa com a enfermagem, com a tomografia, ele fica mais de fora. Então a gente não conseguiu ativar o co-líder, cara. O co-líder sumiu no atendimento, ele não falava, tanta bagunça que ficou, ele não conseguiu. Então a gente teve que ajeitar a comunicação. Muito legal, vários apontamentos. E o principal, né? Validou o split bolus agora. Aí a gente conseguiu colocar o protocolo com um nome, porque antes você tinha que ir na rádio e pedir, né? E muitas vezes o pessoal fala assim, tomo trauma instável. Fazia uma tomo normal, e aí ficava 20 minutos na tomo. Aí agora a gente conseguiu inserir no sistema o protocolo 7, chama. Porque tinham 6, né? Abdômen agudo, HDA, não sei o que, não sei o que. Agora tem o protocolo 7, que é o split bolus. Aí automaticamente a máquina já faz tudo isso, não precisa ficar programando individual. Foi muito legal, bem legal, cara. Puta, isso é legal, hein? Bom, para quem tá ouvindo a gente aqui, esse assunto tá combinando com o tema de hoje, né, Diegão? Você tá E falando pior de que não foi nem debriefing. combinado, né? Foi sem querer. Mas é que eu tô sendo muito perspicaz de perceber o que você tá falando e combinar com o que, né? Exato. Entendi, Então, para quem tá safadezinha no interessado, brutinho. exato, e quem já viu a descrição desse episódio, aqui embaixo já sabe que isso tem tudo a ver. Porém, antes de a gente. O que tá escrito na descrição? Eu não sei, né? Você que vai escrever. Ele não escreveu ainda, né? Tem que combinar o que vai escrever. Porém, senhores, para a gente dar continuidade a esse magnífico encontro, a gente precisa primeiro falar sobre. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Eu pergunto para vocês como é que vocês estão. Estou esperando uma resposta animada de vocês e vocês vêm e contam a semana de vocês. Não dá para trabalhar numa situação que não tem organização, entendeu? Então, ou a gente fala da semana, ou vocês me falam como que vocês estão. É diferente, são 2 coisas muito diferentes. Mas eu e a minha semana, nós nos confundimos, entendeu? Então sou eu e a minha semana. E você? E a sua semana, Guto? Meio de sempre aqui, né? Não muda nada, é só trabalho, trabalho, trabalho. Nada novo no front. Diferente de vocês dois, né? Aqui eu tô trabalhando, vocês dois estão aí, tranquilo, fazendo as coisas, brincando de split bolos, não sei o quê. Um monte de coisa aqui. Ô Flug, você se forma, faz pós-graduação em educação, manda e-mail para Deus e o Mundo no Hospital para conseguir travar a regulação, tudo, e o cara fala que você vai brincar. Né? Você vê como é que é, Flug? É isso que eu mereço, é isso. Senhores, muito bom. Olha só, temos ou não temos mensagem de maníaco hoje? Temos. Leraeis. Lereleis, muito bom. Leraeis. Ó, primeira mensagem maníaco, Vinícius Aguiar. Ele fala sobre o episódio de Erning Guinal, que eu e o Flug nos degladiamos. Foi sensacional, cara. Foi muito legal. 50 desse, cara. Episódio sensacional. Muito bom o formato de debate. Já entrando no clima de 2026. Uma ideia seria fazer mais episódios assim, com cada um dos participantes mostrando seus argumentos ou falta de argumentos para defender seu ponto. Quer confusão, né, Vini? Você quer treta, você quer que eu flugue e amanhã a gente brigue. O cara limpou a casa dele, Vinícius, pra eu ir. Não faz isso, você. Isso mostrou que o cara te considera uma pessoa importante mesmo. Você viu, né? Aí, ainda sobre esse episódio, o João Paulo manda assim: eu vejo esses episódios e fico tranquilo, porque eu entendo que a minha vida cirúrgica é uma oscilação constante entre o Diego e o Flug. Sensacional. Muito bom. Tipo, a gente é meio arquétipo, né, Flug? Ai. Cadê outra aqui? Tal.
desse episódio era isso. Aí vem 2 mensagens sobre o episódio sobre conflitos de residentes. O André Sado, nosso queridíssimo amigo, ele manda assim: uma das maiores dúvidas que eu tenho na cirurgia, onde acaba a geral e onde começa o aparelho digestivo? Isso gera contendas enormes. Essa é pesada, hein? Alguém Essa é quer pesada. responder? Querem comentar isso aí em cima do que ele perguntou? Dá Ele pra fazer fala um mais alguma coisa ou episódio não? sobre isso, onde termina a geral, onde começa o aparelho digestivo. Tinha que fazer mesmo. Ele fala mais alguma coisa Não, na não é isso. mensagem? Ele joga só essa bomba no nosso E colo. aí? O que vocês acham? Flugão. Para responder isso de maneira justa, teria que ter um representante da gastro, aí seria mais interessante. Eu Mas sou gastro-cirurgião, ô, seu Zé Mané. é que como eu vejo que você trabalha na urgência, Mas eu não exerço mais mesmo, eu não me considero mesmo. no HC já deu muitas brigas por anos e até para os próprios residentes. Mas entende-se que tem departamentos, né? Então, a geral fica com departamento de parede, departamento de pronto-socorro, tem a enfermaria de retaguarda do pronto-socorro e tem a cirurgia oncológica não trato digestivo, entende-se melanoma e sarcoma. Então, esses são os 4 grandes departamentos que são da competência da cirurgia geral. Aí a gastro vai pegar todos os outros, basicamente o transplante, cirurgias esofágicas e tal, e o aparelho oncológico que agora ficou no ICESP. Então, eles fazem isso. No HC não opera mais tumor a princípio, né? O que enfraqueceu muito a gastro, porque o movimento cirúrgico de benignas não é tão grande assim, né? Mas essa foi a divisão que esse hospital selecionou, por exemplo. Tá. Lá na escola é mais ou menos em termos de complexidade. Então, por exemplo, vídeo avançada, esôfago, hepatobílio, hérnias complexas é da gastro. Agora, né, a orificial não complicada, a hérnia não complicada, a perfuração simples de esôfago, o corpo estranho impactado, um abscesso hepático, uma vesícula não complicada é da geral. Mas aí é onde exatamente entra o que o cara perguntou. Como não tem um limite definido, Aí é ruim, meu hein? amigo, tem caso que a gente opera no PS, a gastro reclama. Tem caso que a gastro fala que não é deles, que tem que ser do PS, porque não é da complexidade. Aí é confusão, né? É tiro, porrada e bomba, mano. Muito bom. Isso aí. Posso ler mais ou vocês vão ficar debatendo aí o que é Não, gastro em não. geral? Lê mais, vamos lá. Tá bom, A tá gente bom. pode fazer um episódio desse aí depois. Pode mesmo. A Mirtes Essarrica, é um nome oriental, ela elogia o Flug no episódio de Natal, Flugão. Fala que você foi muito didático, esclarecedor, achei excelente para me organizar. E ele conseguiu me deixar preocupada para 2027 também. É o que ele queria, então deu certo. Exato, foi pesado mesmo esse episódio. E por fim, o Gabriel Mesquita Petrica, ou Petrica, ele fala assim: fala galera, excelente trabalho aqui no Spotify, estão de parabéns. Iniciarei o internato agora, então um acadêmico aí. Mas já acompanho um cirurgião oncológico que acho um cara muito bom. Uma questão que não consigo lidar bem é com os erros, mesmo com falhas que não trarão prejuízo ao paciente. Queria ouvir de vocês como lidam com isso e se já cometeram alguns erros quando estava iniciando na vida cirúrgica. Um abraço de azul de metileno à Universidade Federal, acredito que seja do Paraná, UFPR, Campus de Toledo. Então, um abração aí. Flugão, manda um abraço de azul de metileno para o UFPR Campus Toledo antes. Abraço e resumo de metileno. Parabéns, pessoal. Boa. Obrigado por nos acompanhar. Boa. E ele pergunta: vocês já cometeram alguns erros quando estavam iniciando a vida? Ô, Gabriel, quando eu estava iniciando a vida cirúrgica, não. Hoje eu cometi erro, ontem eu cometi erro, antes de ontem eu cometi erro. O dia inteiro, Gabriel, o dia inteiro. Fala aí, Flugão. Eu lido da pior forma, cara. Ficava mal, sentia diminuído, putz, ficava remoendo, até hoje. Eu nunca lidei bem com isso. Com o tempo você vai aprendendo, né? E é isso aí, você comete um erro, comete um sucesso, e a vida é um jogo, né? De balanços, né? E é o mais importante de todo erro, é a frase, eu esqueci o nome do filósofo, mas a vida não vale a pena ser vivida se não for refletida. Então, do erro, você tem que fazer um O maior de aprendizado. todos, Flugueu, o que iniciou a filosofia no planeta, Sócrates. Diógenes? Sócrates. Eu gosto mais do Diógenes, mas Sócrates é mais importante, de fato. Então é isso, cara, você tem que aprender com ele. Eu tenho uma estratégia que eu faço, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um bloco de notas, quer ver?
Ah, não é Eu no até papel, não? não, esse é porque como acontece na hora, deixa eu ver se dá para mostrar. Tem um bloco de todos os meus erros que eu fiz na cirurgia ao longo dos anos. Então eu vou Nossa, como é que tem notando. memória no celular suficiente? Tem bastante erro, ó. Tá vendo? Tem uns, Tem erro pra caramba aqui. tem uns, tem Então eu uns vou mil aí, notando. hein? Por exemplo, o último erro que eu fiz foi da semana passada. O que aconteceu? Eu estava operando uma hernia inguinal TAP e você tem que descolar bem o peritônio. E eu esqueci de desinsuflar o espaço Hum, peritoneal para a tela da parte de baixo sim. não dobrar. Aspirar Aí eu o. anotei. Da próxima vez, ter atenção na hora do fechamento. E por aí vai. Aí você vai refletindo, vai lembrando. Muito E aí, bom. Gotô? Eu queria contribuir, mas é que eu não erro, né? Então. Não, eu tô, Superman. tô na mesma linha. Eu faço uma coisa semelhante à do Flug, mas eu não tenho assim, uma anotação tão sistemática, mas eu tenho um problema que é eu me martirizo muito, assim, sabe? Quando acontece alguma coisa que eu, putz, podia ter feito melhor, isso me consome dias e dias. É uma coisa que eu tô, tipo, trabalhando internamente para não ter tanto, porque eu acho que quando você se julga muito, você perde um pouco a capacidade de você refletir positivamente sobre o que aconteceu e aí sim aprender e você ter Sim. alguma coisa, né? Porque foi o André que mandou, né? Não, Isso. não, Como foi? foi o acadêmico. Ah, foi um acadêmico. Ah, sim, Gabriel Mesquita. Gabriel. mensagem pro Gabriel. Isso nunca. Você vai viver com isso o resto da sua vida na medicina. Meu, você vai, quando você se aposentar, é provável que você tenha cometido na semana anterior, 2 semanas anterior, alguma coisa que você, refletindo, você fala, puxa, devia ter É. feito de outra maneira. Isso aí faz parte, cara, não tem como. Acho que A vida é assim. a gente precisava gravar um episódio sobre erro, porque erro não significa dano ao paciente, né? E o erro ele pode terminar num dano ao paciente. Mas se você tiver estratégias de minimizar esse erro virar um dano, é o ideal, né? Então você vai ter barreiras de segurança, fatores amenizadores, tudo. Então, se você tiver checklist que você segue, colegas que você tira dúvidas, é, outras estratégias de contenção de danos, como sempre estar estudando, revisando contagem de compressa, ter uma mesa cirúrgica organizada, você vai perceber que o erro acontece, mas você percebe que ele aconteceu antes dele virar um dano, ou se ele acontece, é um erro pequeno, né? E aí você aprende com ele, que é o segundo tópico de estudar erro, né? Uhum. Aprender com o erro para não cometer mais erros. E tem que ter um pouco de culpa, né? Então, acho que, como você falou, né, Guto, martirizar demais é ruim, mas também a pessoa que fala, ah, né, dá nada. Eu ia comentar isso, que eu acho que a coisa mais importante disso é o cara ter o cara reconhecer o negócio, ele admitir, ó, e tomar para ele a responsabilidade. Mas a responsabilidade pela coisa é diferente de você se martirizar. Porque também é isso que você falou, tem o outro lado, tem o cara que fala, não, mas isso aqui não é comigo, isso não é culpa minha, eu não estou envolvido nisso. Isso aí tá errado também. Ainda mais quando essas coisas, esses assuntos complexos, né, medicina, coisas biológicas e tal, nunca é um culpado só, entre aspas, né, o culpado, mas sempre tem, é uma coisa multifatorial. Eu acho que faz parte a gente reconhecer a nossa participação como um fator dentro de todos os outros. Porque isso aí, tem um termo em inglês, né, eles chamam isso de ownership, que é quando você olha para o negócio e fala, realmente, isso aqui eu vou tomar para mim mesmo, fui eu admito, né, o cara tem que admitir para ele mesmo, eu tenho envolvimento nisso, foi uma coisa que eu estava envolvido, eu vou reconhecer e vou tentar melhorar e resolver esse problema, né? Isso aí faz parte. Eu tenho uma dica de livro. O Flug sempre fala disso, né? Eu tenho uma dica de livro disso para quem tiver interesse. É uma coisa meio de psicologia positiva, sei lá como é que eu vou chamar isso, mas o livro chama Positive Intelligence. Deixa eu ver se eu vou procurar aqui o autor, que é um psicólogo, ou um psiquiatra, agora eu não lembro, mas é um livro legal, assim, o cara escreve umas coisas bem interessantes desse assunto, e ele fala de você, tipo, reconhecer internamente o que te sabota, sabe? Tipo, ele fala que você tem uns sabotadores e você tem um perfil que é mais de um sábio. E aí ele fala como que a nossa cabeça joga com essas duas situações, com essas duas características diferentes e como você tem que tentar tentar ter uma percepção mais do sábio
do que uma percepção do sabotador para você desenvolver essas atividades, essas características, né? O nome do cara é Shirzad Chamine, é um psicólogo aí, psiquiatra, mas é interessante, quem tiver interesse vale a pena ler isso aí. Muito bom, excelente, senhores. Chamar o Você vê patrocinador? Você vê que eu não falo de Platão, de Sócrates, mas eu tenho uma certa cultura. Você é mais moderno, você é mais moderno. Eu sou um cara moderno. Acho Muito que bom. Acho que a gente se completa, a gente se completa. Acho que sim, acho que sim. Inclusive todas as várias outras características, né? Por exemplo, o cabelo, se for pensar, né? Antes que eu me irrite, patrocinadores. Muito bom, senhores. Estamos de volta depois da mensagem do nosso patrocinador. Então já sabe, aí fique bem atento. E hoje nós vamos então discutir agora, olha só, com mais de 20 minutos de introdução, né? A introdução que dura mais tempo que o episódio. Hoje a gente vai falar de aspectos que são importantes para você que quer ser ou já é um preceptor. O que a gente vai falar hoje aí? Hoje nós vamos falar de surfando a onda da preceptoria, da simulação, de tudo que há de bom em estar em contato com os residentes. Haja vista que dia 1º de março começa um novo ciclo. Falaremos sobre a avaliação de competências no intraoperatório. Era isso o combinado, não era? Ou não? Era isso o combinado. Então tá bom. O Fluke ficou meio na dúvida. O Fluke fez uma cara. Eu pensei que era mais geral, mas você vai ficar focado no centro cirúrgico. Sim. É a mania de cirurgia, né? Não é uma mania não é o tá de clinicagem, né? Exato, não é uma mania de filosofia ou qualquer outra coisa. Mas é que o Flugão ficou assustado com a avaliação de competências, porque ele pensou naquelas EPAs e tal. Não. Vamos falar de EPA. Tem as EPAs. Mas é uma coisa focada no intra-op aqui, né? Sim. Acho que vale a pena porque a gente pode até fazer outros episódios, convidar um pessoal que mexe com educação clínica, né? Mas vamos falar de habilidade. O Flug não gostou. Senhores, muito bom. Mas olha só, para quem tá ouvindo a gente, acho que vale a pena falar do nosso novo projeto, né, Diegão? Você quer falar aí? Vou falar no final. Surpresa. Mas você não vai nem dar uma palhinha pro cara falar assim, putz, gostei, deixa eu ficar até o final no episódio. Tá bom. A gente tem um programa de desenvolvimento de preceptores de residentes, com enfoque em cirurgia, porque é o nosso dia a dia. E a ideia é trazer um pouquinho do que existe de evidência científica, de literatura e de experiência nossa acumulada, né? Eu sou preceptor desde 2014, da cirurgia e da medicina de emergência. O Flug trabalha com internos e já foi preceptor também, né, Flugão, da cirurgia. O Gutão coordena um núcleo de ensino de ultrassonografia no HC, sempre teve contato com os residentes, tem pós-graduação em educação em Harvard, né? Aí ele vai começar a citar aquele monte de livro lá, meu pai, meu filho, como ensinar uma... Eu não vou nem discutir isso aí com vocês, cara, mas vou deixar na manga só. Então tá bom. Então nós juntamos tudo que a gente tem aqui e a gente bolou um projeto que é assim, você assumiu aí uma preceptoria, caiu no seu colo, né? Ou você tem vontade de aprender, ou já está no campo há muito tempo e está fazendo as coisas meio que na tentativa e erro. A gente juntou tudo que tem de literatura sobre legislação de residência médica, sistemas de ensino em campo,
sistemas de ensino em sala de aula, sistemas de avaliação de habilidades e competências, como estruturar um seu serviço com EPAs, como fazer um feedback adequado, tudo o que precisa para uma residência fluir bem, ter métrica, ter quantificadores, os residentes sentirem que eles estão sendo avaliados, que eles estão crescendo, eles verem o crescimento deles em número. Nós preparamos isso de uma forma individualizada. Você entra com a gente nesse projeto, vai estar a descrição no link do episódio, o link para você que está interessado. Na bio também, né? Do Instagram, a gente vai deixar lá para vocês na bio. Cuidado que não é a mentoria de carreira, hein? Isso daqui é o projeto de desenvolvimento de preceptores. E é bem legal, a gente faz um diagnóstico situacional, individualiza o programa de vocês. É o que a gente tem feito aí há um tempo, sendo aplicado e aberto para os nossos queridos maníacos. Beleza? Beleza, cara. Agora a gente vai começar o episódio, finalmente, a gente discutir um pouco sobre essa avaliação, essa discussão no intraop, né? Cara, hoje eu tô meio cansado. Eu vou deixar para você, Diegão, lançar as situações. Eu e o Flugão vamos debater e você vai botando a sua opinião aí, porque eu sei que jamais imaginaria que você funcionaria como moderador de fato, que é aquele que não emite opiniões. Mas eu sei que isso nunca vai acontecer. Então vamos. O problema é que se eu moderar, eu não vou brigar com o Flug, né? Então tudo bem, vamos lá. Não, então peraí, então eu posso moderar, mas. Não, deixa que eu faço. O primeiro grande tópico que a gente tem que discutir é o que a gente espera de um residente no intraoperatório, como que a gente nomeia isso para dizer, caramba, cara, você foi muito bem, né? Você atingiu o que eu esperaria que você atingisse, você fez o que eu gostaria que você fizesse. Essa situação, esse conceito, a literatura chama de competência. Então, aquele residente, naquele contexto, naquele cenário, e é importantíssimo dizer isso, né, que a competência ela é individual e contextualizada, então é para aquela pessoa, naquela situação, ele tinha tudo o que ele precisava para dar conta do serviço, né? E aí isso foi dividido em 3 grandes grupos, para a gente tentar avaliar essa competência. Então, para eu ser competente, eu preciso preencher critérios de conhecimento teórico, que é o que é chamado de cognitivo. Então eu tenho que saber o que é aquela doença, eu tenho que saber qual que são os passos daquela cirurgia, eu tenho que saber a anatomia normal e alterada, são os conhecimentos teóricos para aquela situação. O outro domínio são as habilidades ou psicomotor. Então eu preciso ter a motricidade, meu cerebelo, para executar as tarefas no tecido. Então preciso saber montar um instrumental, saber passar um ponto com a força necessária, realizar uma sutura adequada, cortar de uma forma que não lese tecidos, etc, etc. E tem um terceiro domínio que ele é mais moderno, que é chamado de domínio afetivo, né? Que é o emocional, que nada mais é do que eu saber me comportar naquela situação. Então, o tom de voz que eu uso, o grau de estresse que eu demonstro, se eu respeito os limites éticos daquele paciente, se eu trato bem os colegas de sala, se frente a uma complicação eu consigo ter reserva emocional para não estressar. Então, esses 3 domínios é o saber o que, saber como fazer e saber como se comportar, todos juntos formam o que se chama de competência. Então essa é a base teórica do que a gente vai falar. Fala, Fogão. Esse é o Skinner, né? Prêmio do Skinner que você falou agora. Saber Isso. como fazer, depois ensinar como seria o último grau, né? Isso daí tá meio desenhado naquela pirâmide de Miller. Miller. Mas o Miller, acho Skinner que é que isso que você queria fez falar, isso, né? né? A pirâmide Miller, ela tenta hierarquizar essas competências de alguma forma, né? O último grau é o ser, né? Então, eu sou, né? Quando o indivíduo fala assim, ponto, agora além de eu saber como fazer, tudo eu sou, né? Então, quando o residente fala assim, eu sou o cirurgião, é o auge, né? É o topo da pirâmide, né? Saber ensinar seria um passo final, né? Aí a gente entra em como medir isso daí, né? Então tem várias formas. Hoje o modelo mais em voga na literatura para você avaliar essas competências é chamado de EPA, né? EPA é uma sigla em inglês que vem de Entrustable, aí o Guto vai me corrigir na pronúncia aí,
Professional Activities. Perfeito. Então, Olhou. caraca, do sotaque do Tennessee aqui. Então são atividades profissionais confiáveis. Que é quando você fala assim, para esta atividade, ou seja, operar uma apendicite aguda não complicada deste paciente nesse contexto, atividade profissional a esse indivíduo que está executando é confiável. E aí existe uma escala de confiabilidade que o residente demonstra e o preceptor atribui. Existem várias. Uma das mais famosas é uma chamada escala de Zwisch. Z-W-I-S-C-H. Em que ele vai graduar como o preceptor se comportou com o residente. E aí aqui já vai a primeira tarefa para você que é preceptor. Você pode tentar, ao final de uma cirurgia, dizer para o residente se ele era um Zwisch 1, 2, 3, 4, de uma média, né? De uma forma já numa média, né? Porque você pode ser 1, 2, 3 em diferentes coisas. Então, o que é isso daí? Então, o Zwisch 1 é quando o preceptor ele precisa realizar mais do que metade de todos os tempos. Então, é o show and tell. Então, o preceptor vai mostrando e vai contando, porque o residente não consegue fazer. Ele não sabe fazer nada, ele não tem habilidade, não tem conhecimento, então a cirurgia é meio demonstrativa. O residente ele é passivo a maior parte do tempo. Então, o Zwisch 1, geralmente, é quando o R1 começa a residência, né? Dia 1º de março, aquele primeiro apêndice, aquela primeira hernia inguinal, a cirurgia é muito demonstrativa, né? Ele vai conseguir cortar a pele, talvez dissecar os tecidos, aí o preceptor vai ficar show and tell, né? Mostrando e falando, e depois o residente fecha. É o grau mais baixo da escala. O Zwisch 2, ele é quando o residente ele conduz a maior parte da cirurgia, ele consegue ir conduzindo, mas ele ainda precisa de ajuda ativa. Ou seja, o preceptor está em campo, está paramentado e está com a mão no tecido. Ele está expondo, ele está ajudando a encaixar o mixter. Embora seja o residente fazendo, é o preceptor que está dando a cadência, né? Então, geralmente cirurgias mais complicadas, que nem um R2 fazendo um cólon, é raro, né, um R2 fazer um cólon e ele conseguir colocar a mão e solta a fáscia e encaixa o grampeador. Geralmente o preceptor dá uma ajuda muito ativa nisso, né? O Zwisch 3 é ajuda passiva. Aí é mais legal. Aí o residente ele assume bastante e o preceptor meio que ele fica no intra-op, mas ele dá só uns toques, ele fala, faz isso aqui. Ele consegue ser bem mais passivo o preceptor. Até que chega no Zwisch 4, que é a supervisão pura, né? O preceptor ele tá fora, nem precisa entrar em campo, ó, você precisa me chama aí, tá bom? Tô aqui, vai lá, dá uma olhadinha. O residente fala assim, chefe, dá uma olhada aqui, o senhor acha que tudo bem aqui? Posso cortar? Pode, manda ver. Esse é o ideal, né? É quando o indivíduo atinge esse Zwisch 4. Então esse é o contexto. Eu queria ver a opinião de vocês aí. Como é que vocês... Fala aí, Flugão. Não, mas nem deu para você perguntar. O Flugão já levantou a mão. Quando eu estudei esses EPAs, a lista de EPAs já tem pré-feitas por algumas faculdades. Só que eu achava elas com pouca validade assim para cirurgia. Tudo bem, tinha umas coisas muito básicas, como tirar uma anamnese, fazer uma sondagem vesical, lavagem de mãos. Mas, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de pegar um EPA, por exemplo, para um R2, R3. Eu não vi nada em relação a isso. As coisas eram muito para um R1 assim de emergência, que tem várias habilidades que tem que ter, por exemplo, um pouco clínica, um pouco cirúrgica, um pouco oftalmológica, no caso do americano, né? E para mim, cara, essas EPAs aqui não servem pra gente, né? Existem EPAs que são focadas no internato, né? E existe já uma lista de EPAs de cirurgia. Isso tem. O que você falou é verdade, as EPAs do internato elas são bem genéricas, então é a admissão do paciente clínico, fazer uma prescrição, comunicar uma má notícia, orientações de alta. Mas a Faculdade de Minas Gerais, a Federal de Belo Horizonte, se eu não me engano, ela soltou um caderno de EPAs que tem, acho que são mais de 10, acho que são 18 talvez, EPAs cirúrgicas. Aí tem admitir um paciente politraumatizado, corrigir uma hernia inguinal não complicada, drenar um tórax, uma via aérea avançada. Mas no fundo, pode o preceptor elencar as EPAs que ele acha mais importante, inclusive com diferentes anos da residência, né? Então, por exemplo, é muito esperado que
fazer uma laparotomia exploradora num trauma grave, para um R1, seja uma EPA de baixíssima autonomia. Ele vai ser grau 1 ou grau 2 no máximo, né? Ele vai ser totalmente passivo. Só que no R2 ele sobe nessa EPA, né? Então ele vira 3 e 4, e no R3, no final do R3, ele já é uma autonomia grau 5, né? Nessa EPA. Então o legal da EPA é isso, porque o residente ele sabe qual que é a habilidade que espera-se que ele desenvolva, em qual contexto, e ele pergunta para o chefe dele, né? Chefe, nessa EPA aqui eu sou o quê? Que grau que eu sou? Aí o chefe fala, você está a grau tanto de autonomia. Aí daqui um tempo ele pergunta de novo, e ele vai percebendo que ele está subindo na EPA, né? Ou ele pode fazer a autoavaliação. Ele fala, caramba, eu achei que eu fui grau 1 nessa. O chefe mostrou muito, papou muito, não dá. Aí ele vai percebendo que vai melhorar. Opa, agora eu sou grau 2, grau 3. Né? O ideal seria que a residência fizesse essa avaliação. Mas se não fizer, ele pode fazer que nem você fez, Flug. Ele pode ter um caderninho em que ele elenca 10 EPAs que são importantes para um cirurgião. E ele vai dizendo, ele próprio vai se dando nota. Só nota 1 aqui, agora só nota 2, agora só nota 3. Tem um trabalho que mostra que a maioria das vezes a pessoa se hiperestima. Ela sempre acha que ela é um grau de autonomia meio ponto a 1 ponto maior do que de fato ela é. Fala aí, Flugão. Cara, e essa confronto entre o que o residente acha que ele tem que saber, o que ele sabe, com o que o assistente quer que ele saiba, são mundos muito opostos. Eu lembro que eu estudei muito sobre isso e no HC eu também vivenciava isso. O que os assistentes queriam que o residente tivesse, eles não tinham. O que os residentes achavam que eles não têm não era tão importante. Então havia um conflito muito grande, talvez por falta de transparência no que eles precisam saber e como eles devem reagir. Eu acho que esse ponto está muito longe de todos os lugares que eu já passei, cara. O que ele tem que saber e o que a gente espera que ele saiba. Tem um trabalho da Bahia que o pessoal pegou as EPAs e os preceptores deram a nota e o residente se deu a nota. E eles compararam a média, né? Na mesma EPA. Então, os preceptores tendem a dar a nota meio ponto a 0,8 menor do que o próprio residente dá. Então, a gente não sabe se o preceptor hipoestima ou se o residente se hiperestima. Deve ser um pouquinho de cada um, né? Mas existe uma discrepância, né? Com Existe, certeza. existe. Sabe o que eu ia falar para vocês, né? Quem está ouvindo a gente e que é um CDBista, já se prepare, porque esse pessoal do Belo Horizonte que você falou, né? A gente vai ter uma aula específica sobre EPAs em cirurgia pelo próprio doutor Eduardo Nacur. Aí sim. Então se preparem, porque é uma pessoa que, entende muito do assunto. E ele vai falar sobre isso, exatamente sobre esse assunto, né? Então, para quem é da CDB aí, já se prepare que vem chumbo aí. E aí existe uma outra escala interessante também, que não é de Zilch, ela é chamada de O-Score. É O de Ottawa, a Score é de Surgical Competency Operative Room Evaluation. Então é a avaliação de competências cirúrgicas na sala operatória de Ottawa, né, que foi desenvolvida lá. Ela foi desenvolvida por um autor chamado Gofton. E ela vai de 1 a 5, sendo que o 1 é o ruim e o 5 é ótimo, e ela classifica mediante a frase que o preceptor conclui o procedimento. Então, se ao final da cirurgia o preceptor fala assim, ó, I had to do, né, eu tive que fazer, que é o papada, residente ele é grau 1, então ele é o score 1, porque o preceptor no final falou, eu tive que fazer. Se o preceptor falar assim, eu tive que falar o passo a passo, I had to talk them through, ele é grau 2. Então, o residente ele fez, mas o preceptor teve que cadenciar o passo a passo, grau 2. Se o preceptor falar, eu tive que estimulá-lo, eu tive que incitá-lo, I had to prompt them, aí é grau 3. Então, o residente fazia, mas ele precisou de alguns estímulos, né? O grau 4 é, eu precisava estar na sala apenas por precaução. I needed to be in the room just in case. Ou seja, é um dos melhores, né? Chefe, o senhor tá aí? Eu tô aqui, qualquer coisa me chama. Até que chega, e esse aqui tem um grau a mais, que é o grau 5, que é eu não precisava estar lá. I did not need to be there. Isso aqui é meio perigoso, porque a residência prevê, né, que o indivíduo não pode não estar lá, né? Então esse o score é mais antigo, tudo, mas a ideia seria essa. Talvez seria, eu não precisaria nem estar aqui. Cara, você fez tão bem que... Eu acho que ele estava lá, mas ele notou que se ele não tivesse, o outcome seria o mesmo, né? Aí ele é um grau 5.
Então você, preceptor, também pode fazer isso. Ao final da cirurgia, você dá uma nota para o seu residente, e se você for residente, você fala: chefe, nessas 5 frases aqui, o senhor concluiria que esse procedimento eu fui qual? Aí ele fala: você foi um 4. Aí você anota, né? Ó, apendicectomia, 4. Pronto. Tô bem, hein? Daqui a pouco eu chego no 5. Mas sei lá, na esplenectomia, nossa, 2. O cara teve que falar tudo. Então é isso aqui que eu vou me dedicar. Aí você vai anotando no seu caderninho igual do Flug, aí você vai subindo nessa escala aí. Fala aí, Flugão. Eu acho sensacional isso aí. É legal, né? Acho muito bom. Eu também acho E é bem legal, bacana. é óbvio que as avaliações são ao longo de um tempo, elas têm pouco valor numa foto. Então deve haver um filme do começo para o final do estágio, para avaliar como ele começou. E o ideal é que tenha até uma repescagem. Por exemplo, ele faz um estágio lá que aprende a fazer Hernia Liechtenstein. Então, depois, no outro estágio, depois de 6 meses, eventualmente, ele é reavaliado para ver o grau de retenção que ele teve. Isso eu acho muito Perfeito. importante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês que estão acostumados a entrar em cirurgia com residente, etc. E depois eu vou justificar minha pergunta com uma coisa que eu penso. O que vocês mais... Qual que é o estilo que vocês assumem no intraoperatório com o residente? Vocês são daqueles que fazem perguntas ao longo do caso, do tema, por exemplo, vou dar um exemplo meio besta, mas estou operando uma colicistite aguda com o residente, com o R2, por exemplo. E aí você faz perguntas tipo... então, beleza, estamos aqui vendo uma colicistite aguda complicada, né? Quantos por cento das colicistites você vê de complicação? Como que você define uma colicistite complicada, etc. Vocês fazem esse tipo de pergunta ou o procedimento de vocês é direcionado para uma coisa anatômica / cognitiva, do tipo, eu não quero saber de nada teórico nesse momento, eu vou fazer perguntas direcionadas especificamente ao procedimento que a gente está. Então se você está nessa situação, onde você vai? Quais são os caminhos que você pode tomar? Qual que é a sua estratégia de dissecção aqui dessa vesícula, etc. Como é que vocês fazem? Deixa eu começar com o Flugão aí, porque o Careca fala muito. Cara, eu mudei conforme o tempo. Eu começava assim, perguntando coisas. Depois eu tive a sensação que isso atrapalhava. Então eu focava muito no conceito técnico, de abordagens, de resolver aquela dissecção, aquela afecção. Particularmente, o meu convívio é muito com R+, preceptores, eu entro mais em cirurgias com eles. Então, eu acabo refinando algumas coisas de sutura, de anastomose, ou de abordagem de uma colestectomia subtotal, algo assim. Eu tento ficar de fora, conforme eu vejo que a coisa não está andando, eu entro. Então, grande parte das cirurgias eu fico só supervisionando, principalmente quando é por vídeo, que é mais fácil de você ajudar, né? Talvez dando alguma etapa ou outra por fora. Quando eu entro, eu espero eles apanharem, sofrerem mesmo, de tal modo que até eles pedem um socorro. Aí eu entro. Eu fico bem passivo no começo. Eu acho bem importante desde que, claro, guardado a segurança do paciente, óbvio, né? Que eles sofram e tentem por si só descobrir. A maior parte do meu aprendizado foi assim, né? Se ferrando, eu não consigo aqui, tenta ali, tenta ali. Eu acho que ele tem que criar essas possibilidades. Aí depois, quando eu entro, eu faço, esse é o caminho. Depois eu saio. Então eu fico entrando e saindo, entrando e saindo. A última cirurgia foi uma hernia diafragmática que nós tivemos há uma semana ou pouco atrás. E, cara, teve um volvo, torceu e subiu a câmara gástrica e obstruiu. Ela tava com... não conseguia engolir nada. E, puxa, foi difícil a redução. A borda ali, aí eu vi que abriu um pouquinho o lado, era um preceptor que estava operando. Ele conseguiu dilatar um pouco de um lado, dilatar um pouco do outro, mas não vinha. Aí só faltava soltar por trás. Solta por trás, solta por trás. Estava com dificuldade, eu entrei, soltei por trás e saí. Aí depois ele conseguiu terminar a redução. E aí já tirei a luva. Eu tiro a luva, eu saio, para ele ficar até mais confortável. Mas acho que esse cenário só pode ser feito no R+ preceptor. Sim. E você, Diego? Eu vou comentar aqui da estratégia BID, que a gente fez até um post recente, que é um pouquinho dessa postura no intraop. Existem 2 grupos possíveis de classificar de postura de preceptor em relação ao residente no intraop. Existe aquela postura que é a minimamente contextualizada, ou seja, o preceptor ele não leva em consideração aquele paciente, nem as demandas daquele residente. Ele meio que tem um discurso pronto para aquela cirurgia.
Então ele sempre repete as mesmas orientações que são genéricas, valem para todas as vesículas, por exemplo. Então ele sempre comenta do trígono de segurança, ele sempre comenta da mão esquerda, ele sempre comenta, sei lá, da cauterização do leito. É meio que uma aula pronta, né? Como se ele fosse roteirizado. Ele sempre usa o mesmo roteiro de orientações. A vantagem é que ele dá orientações genéricas, que esse residente vai poder usar para outras cirurgias de forma muito fácil. O Que problema é talvez que ele seja não... bom, que talvez seja bom para um residente que está no começo, talvez. Né? Exato, exatamente. Só que existe a outra estratégia, que é a totalmente contextualizada. Tem até os termos em inglês para isso, né? O minimamente contextualizado, ele é chamado de o laissez-faire. Eu não sei o que significa isso em francês, mas é o deixa rolar, né? Eu não estou considerando você. Enquanto o outro é chamado de o pimp. Não sei se pronuncia pimp ou pimp, P-I-M-P, que é o inquisidor. Então ele vai fazer perguntas para aquele paciente, para aquele residente. E aí o totalmente contextualizado é isso. E para você ser totalmente contextualizado, tem uma estratégia que é a BID. O que é isso? Então, o pessoal fala assim, na hora de escovar as mãos, você faz o B, que é o briefing. Então você pergunta, você vai se programa para escovar junto com o residente, né? Então você vai lá com ele, tá escovando, você tem aqueles 3, 5 minutinhos, você fala assim, ó, quantos você já fez desse daqui? Ah, chefe, fiz 4. Aí você tem que fazer a pergunta-chave, que é, qual foi a sua maior dificuldade? Onde você acha que você não tá legal nessa cirurgia? Putz, chefe, eu não consigo, sei lá, descolar a vesícula do leito. Ou eu não consigo enxergar o saco herniário da hernia interna no cordão. Não enxergo. Tento, não enxergo. Beleza, fez o B, né? Aí o chefe tem que ficar meio quieto no começo da cirurgia para ele não fazer sobrecarga cognitiva. Deixa ir rolando, não fica dando aula. Tem que ser muito pontual. Para quando chegar naquele momento que você captou no B, você faz o I, que é o Intraoperative Teaching. Então você fala assim, agora aqui, ó, vamos lá. Preste atenção nisso, faça assim, faça assado, olha bem aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pronto, você gastou toda a carga cognitiva, toda não, né? Naquilo. E depois você volta a ficar em silêncio. Deixa rolar, pro residente não ficar perdido. Então, puta, cara, ele vai sair daquela cirurgia com aquela peça do quebra-cabeça para ele. No final você faz o D, que é o debriefing. Então terminou tudo, aí a literatura fala, na hora de fechar a pele. Então na hora de fechar a pele, todo mundo tá relaxado, você fala assim, e aí? O que você achou? Aí tem a regrinha dos 4 R's, né? Então é recapitular, então você fala assim, recapitula aí, o que a gente viu? Tal, 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 tal. Aí o outro R é de rule, então cria uma regra. Ó, então para você não cair mais nessa armadilha, cria uma regrinha aí. Fala uns pontos aí. Ah, eu sempre procuro saco na região medial superior, por exemplo. Né? Então você tenta criar alguma regrinha. E aí você dá 2 respostas para ele: feedback positivo e feedback negativo. Né? Então você dá a primeira resposta, fala assim: olha, eu achei que você foi muito bem nisso, nisso, nisso. E depois dá um feedback construtivo. E acho que você precisa melhorar naquilo, naquilo, naquilo. Então é o BID mais 4 R's. Vantagem. Cara, para quem já é um pouco mais experiente residente, ele sai com um presente da cirurgia, né? Ele acabou de corrigir aquela falha. Pode dar uma angústia no preceptor do tipo assim, nossa, mas eu não vou ensinar outras coisas? Não precisa. Não precisa. Ele vai ter outras cirurgias dessa. E ele vai poder aprender outras coisas depois. Ele vai estudar, ele vai discutir. Mas para aquela cirurgia, a tua função foi ensinar aquilo. Ponto. E aí o residente sai com aquela sensação de, porra, aprendi esse negócio diferente aqui. Legal. Eu vou contar uma experiência pessoal que me fez reforçar uma estratégia que eu pensava. Porque o meu modo de fazer no intraop é meio que parecido com esse que a gente estava falando aqui. Vocês dois, na verdade, fazem igual, né? Que é essa coisa mais direcionada. Eu que nem o Flug, no começo eu falava muita coisa teórica. Eu acho que eu tinha essa abordagem mais inespecífica em relação ao caso. Mas eu percebi também, que nem o Flug, que atrapalha um pouco, porque o cara está concentrado numa atividade prática e você fica perguntando coisa para ele que a resposta é uma coisa teórica, que ele lê no livro, por exemplo. E na hora que você combina essas duas coisas, invariavelmente a carga cognitiva que você está imprimindo nele é maior. Isso significa que em algum ponto ele vai deixar de executar, de ter uma performance ótima, né? Otimizada, vamos dizer assim. Então, se você ficar perguntando muita coisa teórica durante o procedimento cirúrgico que você precisa avaliar ou ele precisa desenvolver uma
uma atividade técnica mesmo, você tira o foco disso, ele vai prestar menos atenção na coisa manual e, naturalmente, ele vai ter uma execução daquele procedimento que não é otimizada, né? E eu percebi, assim, eu percebi isso ao longo do tempo, mudei mudei essa minha estratégia de ser uma coisa mais focada, pontos específicos, por exemplo, não só específicos para o residente naquela cirurgia, mas pontos críticos, né, de cirurgia. Por exemplo, quando a gente discute vesícula, toda cirurgia eu vou falar sobre pontos anatômicos, né, tipo suco de Rouvier, delineamento de anatomia da vesícula, e vou falar do trígono de segurança, praticamente toda a cirurgia. Salvo aquela situação que o residente é um pouco mais velho, ele já está mais acostumado a fazer esse procedimento, e ele já tem isso na cabeça dele. Conforme você vai trabalhando com o mesmo residente, você já sabe como que ele está progredindo, qual que é o grau de percepção dele disso, né? E o que eu fui notando é que conforme eu ia trabalhando com os residentes, eles já sabiam que a minha preocupação era, por exemplo, suco de Rouvier, trígono de segurança. Então, naturalmente, eles já entravam na cirurgia, olhavam com a câmera, falavam, ó, e verbalizavam isso, né? O suco de Rouvier está aqui, eu vou fazer a dissecção, blá, 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 fazia a dissecção e falava, bom, agora eu estou pronto para clipar as estruturas porque eu tenho a visão crítica de segurança. Então, isso é uma coisa específica. Mas isso, a minha experiência aqui fora do Brasil reforçou isso, porque hoje em dia eu percebo como essa coisa da sobrecarga cognitiva faz diferença. Então, para contar minha experiência pessoal com isso agora, o fato de eu estar num hospital diferente, que também talvez não seja tão estranho, porque eu saí da escola e fui para o HC, então eu também mudei de hospital, né? Mas não só o hospital ser diferente, mas assim, todo o sistema do hospital ser diferente, cultura diferente, abordagem de algumas doenças ou maneira de fazer as coisas, materiais diferentes, nomes diferentes das coisas, outra língua, é tudo tão diferente que a sobrecarga cognitiva na minha cabeça é tão grande que eu tenho dificuldade de executar tarefas que eu executaria com mais facilidade no Brasil. É engraçado Sim, isso. com certeza, tenho certeza Então, disso. às vezes, por exemplo, detalhes de pacientes que no Brasil eu lembrava com muita facilidade, eu não consigo lembrar mais, porque é uma coisa ocupa tanto a minha cabeça com as outras coisas que isso dá uma distorcida no que eu preciso fazer, sabe? Então, hoje em dia, eu penso mais ainda sobre isso. Eu acho que você tem que ter uma abordagem no intraoperatório que é focada num problema específico daquele intraop. Você não pode ficar fazendo pergunta que não tem nada a ver com aquilo, ficar outras coisas que às vezes o pessoal faz, ficar perguntando de paciente que está na enfermaria enquanto você está operando um outro paciente, não sabe? dá. Então tem umas coisas que, cara, hoje em dia eu falo, que absurdo, né? Fazer um negócio desse não faz nenhum sentido. Então hoje em dia eu acho que eu tenho mais ainda essa percepção de que você tem que estar focado naquele negócio, discutir aquilo especificamente, o resto, é resto. Quando acabar a cirurgia, você vai e fala sobre outras coisas, né? Perfeito. Eu separei só mais 2 tópicos aqui para a gente concluir, que é o objetivo final disso, né? Então, não só do intraop, mas de todos os intraop juntos, né? O que a gente quer com o residente atingindo nota 5 em todas as EPAs? A gente quer o que a gente chama que é esse conjunto de competências. Aí tem uma escala bem legal, chamada escala de Dreyfus. É DREYFUS Model. Modelo de Dreyfus ou Dreyfus Model. Que ele vai dividir os graus de habilidade e proficiência do médico, né? Então são 5 também. Ele começa em novato, depois vai para iniciante ou advanced beginner, depois é competente, depois é proficiente, depois é o especialista, o expert. E o que é legal nisso daí? O que significa cada um, mas a chave eu vou comentar em breve. Então, o novato é aquele indivíduo que ele é muito aderido a regras e protocolos. Ele é tão inseguro, que ele precisa ficar dentro das regras e protocolos para ele ter um norte ali, né? Então, ele é aquela pessoa que tem dificuldade em fazer diagnóstico diferencial, ele tem dificuldade em entender que para aquele paciente não é a melhor evidência, é uma coisa alternativa. É jovem, né? Está preso nos protocolos. O iniciante avançado, o advanced beginner, né, o iniciante, ele começa a sair um pouco dessas regras, mas ele ainda não consegue dar prioridade às coisas. Ele vem tudo meio nivelado, é o R1, R2. E aí chega no que é chamado de competente, que é o indivíduo que ele domina as regras, ele sabe as exceções das regras,
ele sabe criar rotinas, ele sabe desenhar um plano. É o que a gente espera do residente no último ano. Que ele domine as principais técnicas e saiba isso. O problema é o quê? O próximo nível, que é o profissional ou proficiente, que é o indivíduo que tem uma visão holística, ele sabe, inclusive, o que foge à normalidade dos padrões e se adaptar a ela. Muita gente acha que a residência tem que entregar para o indivíduo o profissionalismo. E não é, não tem como, não dá tempo. Porque até chegar no competente é conteúdo. Conteúdo e exposição. Do competente profissional são anos de prática. Então você não conseguiria, no melhor serviço de residência do mundo, transformar um R1 num R3 proficiente. Ele vai, no máximo, ser competente. A proficiência só vem por meio da experiência, são anos de vida acumulado. E o mais legal é que o último nível do Dreyfus é o especialista, o expert. E o que é legal? Porque esse aí não é tempo, é vivências. Então você precisa passar por alguns problemas, algumas perdas, alguns erros, para você virar um especialista, um expert. E infelizmente há pessoas que a vida não vai expor a isso. E elas nunca vão ser expert. Não porque elas não conseguem, mas porque o conjunto de vivências dela não foi suficiente, qualitativamente falando, para ela dar esse salto do especialista. Que é aquela pessoa que dá uma transcendida na profissão, sabe? Então ela tem que perder alguns pacientes, ela tem que tomar um processo médico, ela precisa ter uma frustração grande, ou ter grandes vitórias, grandes casos de sucesso para ela virar um especialista. Então essa é a armadilha, né? Do competente para o proficiente não dá tempo na residência. E do proficiente para o especialista não importa quanto tempo. É o que rolou. Fala aí, Flugão. Uma árvore para alcançar o céu tem que ter as suas raízes no inferno. Acabou o episódio. Adiós. Brincadeira. Sensacional, cara. Muito Esse é o bom. Flug, né? Da onde que veio isso aí, Flug? Esse é o psicólogo que eu mais gosto, o que que eu tô com um déficit de memória ferrado, cara. Jordan Peterson. 100 anos é um negócio que é foda pro O cérebro, nome né? dele simula alguma coisa de novo. Do quê? Jung, Jung. lembrei. Carl Jung. Fantástico. Boa. Mas Ele é o- repete a frase aí pro pessoal. Para as folhas de uma árvore alcançar o céu, suas raízes têm que tocar o inferno. É porque essas dores que te transformam, né? Você consegue interpretar melhor a vida e tomar as decisões mais maduras, né? A frase é muito boa e foi super contextualizada, mas eu acho que ela pode não ser do Jung e ser só daquele site Frases ou Pensador, sabe? Que põe o rosto do Einstein e umas frases aleatórias. Ah, muito bom, muito Do bom. Einstein é um típico, né? Se você tiver dúvida, bota a frase no Einstein que cola. Cara, Tem era muito isso. Acho mais, que a mas gente depois a gente um fala. resumão aqui, né, de avaliação intraop. Então, só em resumo, né, lembre-se que você precisa ter um sistema de avaliação do seu residente. E esse sistema ele é composto por o que será avaliado, nós sugerimos as EPAs, né? E como será avaliado. E nós sugerimos graus de autonomia. Então, se o residente não sabe no que ele vai ser avaliado e nem como ele vai ser avaliado, vai ficar muito passivo, né? Então, sugiro que vocês aí montem umas EPAs no seu serviço. 10 EPAs está excelente. Tá? E usem uma escala de 1 a 5. Talvez é mais legal. E aí tem que criar a rotina do residente pedir e o chefe dar um número. Documenta tudo isso para ver a evolução. E se você quiser ensinar uma coisa específica no intraop, a nossa sugestão é a técnica BID. Na hora de escovar as mãos, pergunte o que ele não sabe. No intraoperatório, ensine. E no debriefing, revise, recapitule e crie regras. Isso é para aquele problema individual. E você pode dar uma permeada nisso, como o Gutão e o Flug falou, em coisas mais genéricas, né, que servirão para toda a cirurgia, só tomando cuidado para não sobrecarregar o indivíduo no intraop com uma aula teórica que vai tirá-lo do foco e distraí-lo, né? Beleza. Só isso, senhores. Muito bom. Senhores, foi um prazer inenarrável. Mais Inenarrável. uma vez estar presente com os senhores aqui. Se vocês quiserem mais desse conteúdo sobre visita acadêmica beira-leito, OSC, Minisex, CAMED,
Qual mais? O SAT, você me fez Os lembrar. O SATs, SAT. como montar uma EPA, se quiser uma máscara de EPA, máscara de questão múltipla escolha, como fazer questão múltipla escolha, como validar questão múltipla escolha, coeficiente de comeback para avaliar se os seus residentes estão respondendo bem os testes que você cria, tudo isso você encontra na nossa mentoria, nosso programa de desenvolvimento de preceptores. Só clicar no link na descrição do episódio ou na nossa bio, cuidado com golpes. Sempre lembrando isso, muito bom. Isso Adiós. aí, senhores. Flugão, quer fazer a sua frase final aí? Já foi feito, agora é só o adiós. Muito bom. Adiós, senhores.